eu fui convidado pela escola para que nós fizéssemos esse espaço na data de hoje, que seria um espaço de... Estava marcado para ser à tarde durante 3 horas. E, por várias circunstâncias, inclusive por um problema de saúde que eu tive recentemente, não pôde ser feito, mas eu nem imagino o que é que eu falaria durante 3 horas. E a quantidade de histórias talvez não seja tão grande para poder ocupar esse espaço. Então, eu preparei uma apresentação menor e que vou especialmente pedir a participação e procurar estabelecer um diálogo sobre os assuntos que eu vou tratar aqui. Como eu coloquei aqui, a ideia é de diálogo, e quando se fala em diálogo com a Corregedoria, o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês, com os senhores, é sobre a função, sobre a ideia do que deve ser a Corregedoria, por que existe a Corregedoria, como a Corregedoria se insere dentro da nossa organização, né? Eu me recordo que uma das primeiras coisas que aconteceu aqui, quando eu fiquei sabendo que existia uma corregedoria e que nós precisávamos ter uma visão mais moderna na corregedoria, é que a corregedoria ela era uma instância pedagógica. Então, o que se imaginava que era realmente um grande avanço, porque antes da instância pedagógica era uma instância punitiva, era uma instância à la Torquemada, era uma instância de verificar o que estava acontecendo de errado e providenciar a punição e a correção dos procedimentos. Para evitar essa ideia, se surgiu com a ideia pedagógica. Mas essa ideia pedagógica, que surgiu como... e é realmente um avanço em relação a essa primeira ideia, ela também não explica muita coisa, porque pedagogia exprime uma série de coisas diferentes. Nós temos determinados paradigmas pedagógicos, ideias de pedagogia. Nós temos a pedagogia que é combatida por Paulo Freire, que é aquela pedagogia bancária. E, de qualquer jeito, há uma ideia de que o juiz que está sujeito à correição é um juiz que receberá os ensinamentos da corregedoria e a corregedoria procurará adotar uma postura professoral. Se nós adotarmos essa visão pedagógica, outras visões pedagógicas existem, é verdade, mas apenas o fato de se dizer que é uma visão pedagógica não explica muito bem de que maneira a corregedoria pode atuar e deve se inserir na organização. Então, eu penso que nós podemos estabelecer um conceito, uma ideia sobre a atuação da corregedoria a partir da nossa organização e verificar dentro da organização de que maneira a corregedoria se afirma. O que é que nós temos de base para a nossa organização? É a missão do tribunal, que é a missão da Justiça do Trabalho. É assegurar o acesso à justiça, como vocês estão lendo aí, que essas coisas ficam, às vezes, perdidas de uma maneira mais pomposa e a gente acaba agindo sem ter atenção para elas, que é assegurar o acesso à justiça de forma efetiva na composição dos conflitos. Em outras palavras, a nossa missão, obviamente, que é prestar a justiça social, que é assegurar um ambiente de trabalho em que haja mais respeito às normas trabalhistas e essa justiça seja assegurada. Mas não basta isso, porque a nossa visão é que a nossa instituição, ao prestar isso, ela valorize e desenvolva as pessoas. Não é só valorizar e desenvolver as pessoas abstratamente, mas é valorizar e desenvolver as pessoas para que elas possam prestar a justiça social. É óbvio que um juiz, um servidor que não se sente desenvolvido, que não se sente valorizado, que não tem uma cultura na qual esses valores são valores importantes, ele terá muita dificuldade em reproduzir esses valores para a sociedade. E a sociedade precisa que esses valores sejam valores que estejam impressos nas organizações estatais, como é o nosso caso aqui. Então, a valorização e desenvolvimento de que nós falamos aqui, ela é um dos polos necessários para a prestação jurisdicional. Não é apenas porque se entende que nós somos amigos, que nós queremos que as pessoas estejam bem, que elas vivam bem, que elas sejam felizes. Com certeza nós queremos tudo isso. Mas é que este é um ponto fundamental se nós queremos chegar a assegurar a justiça social de forma plena. Nós queremos assegurar o respeito aos direitos sociais, o respeito aos valores fundamentais que imprimem a nossa justiça. É necessário que essa cultura esteja dentro da nossa organização e que faça parte do nosso dia a dia. Cultura é dia a dia, cultura é prática. Cultura não é alguma coisa que apenas se fala, é alguma coisa que se vive.
E aqui eu falo da visão que eu entendo que deve ser adotada pela Corregedoria, não uma visão particular. É claro que a visão particular, às vezes, pode ser necessária para se chegar num viés maior. Mas a visão deve ser holística, é uma visão de totalidade, é uma visão que não considera as coisas isoladamente. E nisso, muitas vezes, nós somos muito ruins. Como eu vou falar um pouco para vocês, é só uma observação, nós, às vezes, somos muito bons para apurar a atuação individual do juiz e saber quantas audiências ele fez no mês de março de 2013. E nós somos absolutamente desastrosos se nós queremos saber o resultado da atuação da Justiça do Trabalho em determinado município. Será que a Justiça do Trabalho ela melhora ou, às vezes, pode, ao aplicar determinada política judiciária, pode provocar uma situação social que não beneficia a população? É uma coisa que a gente não sabe dizer, é uma coisa que os nossos indicadores são indicadores todos internos, voltados à análise do que nós fazemos, e nós não temos uma ideia, uma mensuração do que significa a atuação da Justiça do Trabalho. E essa visão é uma visão necessária. E a visão dos nossos próprios indicadores interna, ela deve ser integrativa, ela deve considerar de maneira concreta a totalidade. Significa que nós não podemos pegar um elemento em particular. Nós não podemos dizer que está muito bem a Justiça do Trabalho se nós temos 4 varas no município. A segunda vara, o juiz tem indicadores excepcionais, nas outras 3 varas, os indicadores são ruins. Isso significa o quê? Que tem um grande juiz lá? Não, que a gente tem um problema. Porque é necessário assegurar que a Justiça do Trabalho sirva à população e tenha um determinado padrão de funcionamento. Logo, nós temos de pensar a justiça de forma coletiva, nós não temos de pensar de forma atomizada, e o papel da Corregedoria deve ser especialmente esse. E eu tracei aqui 5 pressupostos para que nós possamos, quero dizer, ter essa visão holística, garantir ou promover que essa visão holística seja desenvolvida. O primeiro pressuposto é da comunicação. Isso é um vício que nós, como juízes, temos muito. Isso é uma coisa que, às vezes, o nosso próprio dia a dia, o nosso próprio métier, nos acaba levando um pouco a esse isolamento. E a comunicação, alguns pontos que eu coloquei aqui, que a comunicação deve ser estabelecida como uma via dupla. E, nesse sentido, eu já lancei, coloquei no passado, e estou aguardando muito ansiosamente a participação dos senhores no Fórum da Corregedoria, que teve alguns problemas tecnológicos, já foram resolvidos, então acredito que agora todos possam participar. Não sei se alguém já conseguiu participar e colocar alguma coisa no fórum, mas ele está disponível. Qualquer dificuldade que tiver, meu gabinete pode ajudar na solução de qualquer problema. E lá eu já coloquei alguns temas iniciais, para servir como espaço de debate. Até aproveitando, nós falamos há pouco sobre a pedagogia, eu lembro, embora seja uma analogia, porque aí a gente está falando de estrutura de conhecimento, e não é bem estrutura de conhecimento, mas, para o Vygotsky, nós temos uma zona de desenvolvimento que nós podemos chegar no conhecimento, que ela é chegada individualmente e que ela tem determinado limite. E nós temos uma zona de desenvolvimento, que é a zona de desenvolvimento proximal. Vou fazer aqui uma grande simplificação, correndo o risco de ter uma imprecisão, mas, individualmente, nós chegamos até determinado ponto. E nós só podemos ultrapassar esse ponto se nós tivermos o conhecimento social, se nós tivermos a possibilidade de compartilhar aquele conhecimento e fazer com que ele seja amplificado. É por isso que Vygotsky é o grande defensor de uma pedagogia mais voltada à produção social do conhecimento. E é uma ideia que, embora seja uma analogia, mas se aplica à nossa organização quando nós procuramos promover uma mudança dessa concepção mais isolada e ter um ambiente que seja mais interativo de comunicação. Eu me recordo, isso, ainda bem que vocês não vão precisar passar por isso, mas quando eu assumi aqui na Justiça, com 1 mês de Justiça, mais ou menos, eu fui para uma vara em que eu cheguei lá, a comunicação que nós tínhamos aqui com Belém era através do Telex. E eu estive lá no dia 7 de setembro, houve um desfile na cidade, e no desfile da cidade, 3
colegiais, cada uma levou um telefone na mão. Eu pensei, mas que coisa estranha, um carregando bandeira, mas eles carregando 3 telefones. Aí eu perguntei lá à pessoa, o que está acontecendo aqui? Não, é que nós estamos homenageando os 3 telefones da cidade. Então, tem o telefone no Banco do Brasil, na Telepará e no comércio do seu fulano de tal, que na Vara, com certeza, não tinha, porque não tinha essa ideia. E aí a gente acabava sendo forçado a viver um clima de isolamento muito grande, que eu acredito que, a essa altura, até com o nosso desenvolvimento, com todos os problemas que nós temos, que nós sabemos que o interior do nosso Estado tem, vocês não vão chegar a esse ponto. E isso leva... E eu quero dizer que nós estamos promovendo esse diálogo, esse debate, até para que se possa estabelecer um apoio melhor. Eu digo e confesso aqui, como juiz de primeiro grau, muitas vezes senti falta desse apoio maior. E eu fiz coisas que eu, com certeza, algumas eu posso mencionar aqui, outras coisas eu, com certeza, não vou mencionar, né? Mas fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Essa eu posso dizer, porque não é tão... É feia, mas, perto das outras coisas que eu teria a dizer, não é tão feia assim. Quando eu estava numa vara do interior, havia um município que não tinha jurisdição trabalhista. E, nesse município, a juíza, ou pretora, não me recordo bem, acho que era pretora até, ela fazia o que ela queria. Ela fazia conciliação trabalhista, julgava a ação, resolvia, homologava... E isso criava um problema, é claro, porque a pessoa imaginava que a situação já estava resolvida e depois algumas pessoas se animavam a vir na vara do trabalho que era competente, e aí eu dizia que era um papel que eu não dava a menor confiança, né? Aí eu resolvi dizer, olha, isso aqui tem que resolver. Essa juíza não sabe que tem CLT? Não, então, vamos chamar o oficial de justiça, né? E eu vou mandar... Eu expedi um mandado para que ele levasse uma cópia da CLT e entregasse para a pretora. Então, esse é um ato um pouco de insanidade, que talvez eu tivesse conversado, eu tivesse chegado a uma outra conclusão, né? E é necessário que nós tenhamos esse ambiente de diálogo para que essas dificuldades que são naturais, elas possam ser enfrentadas de uma maneira também coletiva. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui têm e tiveram momentos de hesitação, momentos de oscilação. Eu também, quando eu comecei aqui, quando eu tinha um mês, a gente entra geralmente... Eu entrei, pelo menos, eu não sei a situação das outras pessoas, mas eu entrei absolutamente consciente de que eu sabia tudo sobre direito do processo de trabalho. E, com o tempo, a gente vai vendo que a gente não sabe muita coisa. Mas, no início, eu pensei que eu sabia tudo. E eu fiz uma audiência que eu estava completamente certo de que eu tinha tomado a decisão absolutamente... Não tinha o que dizer. Eu não vou contar a história, que seria um pouco mais longa, mas depois os advogados me trouxeram uma coisa completamente inusitada, que, quando eu olhei para o chão, agora eu estou com um pouco de labirintite, mas, naquele momento, quando eu olhei para o chão, eu vi o mundo todo rodando assim, né? E eu cheguei à conclusão, eu cheguei em casa e disse, eu tenho certeza de uma coisa na minha vida, eu não nasci para ser juiz. Eu não vou conseguir ser juiz. Isso aqui é um negócio muito complicado, não dá para fazer. É uma coisa natural, é uma coisa humana. E eu quero dizer que nós temos de ter a oportunidade de compartilhar esses sentimentos, de fazer com que as dificuldades sejam dificuldades enfrentadas de uma maneira institucional pela Corregedoria e de uma maneira coletiva pelos outros juízes. Porque o conhecimento não é só um conhecimento que parte da Corregedoria como uma entidade sagrada e onisciente, mas é um conhecimento que vai se desenvolver também de maneira horizontal, e o fórum é uma ferramenta que deve ser utilizada para isso. E, como eu falo aqui, a comunicação é, antes de tudo, uma prática. Como eu falei, é cultura. Cultura se vive, cultura não se escreve sobre a cultura, não se propagandeia a cultura. A cultura é uma coisa que a gente vai praticando no nosso dia a dia, que a gente vai fazendo, ela se incorporar e formar parte da nossa realidade. O segundo ponto dos 5 que eu tenho a falar é a visão humanista. E eu volto a dizer o que eu falei, não sobre a saúde, que a saúde, geralmente, quando a gente fala saúde, a gente fala em ausência de doença. E a saúde é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente dizer que a pessoa não está doente. Mas é desenvolver um meio de ambiente de trabalho saudável, um ambiente social, um ambiente físico,
um ambiente que as pessoas possam se sentir bem e desenvolver a qualidade de vida. Esse é um ponto que tem sido tratado. Eu tenho já feito algumas visitas de diagnóstico, levando na equipe interdisciplinar a nossa psicóloga do trabalho, o médico do trabalho está trabalhando conosco, e eu digo com muita satisfação que a administração do tribunal está inteiramente harmonizada com essa ideia, tanto que o médico do trabalho estará à disposição dos senhores a partir da sexta-feira, para que nós façamos o PCMSO, que foi feito ano passado de uma maneira, assim, contratando uma empresa para que seja feito, e aí virou um PCMSO meio padrão. E este ano, nós temos um médico do nosso quadro que estará entrevistando os magistrados. É importante que todos possam participar para que nós tenhamos esse diagnóstico correto de como anda a nossa força de trabalho. Pelo que eu sei, não anda muito bem. Nós fizemos o censo do Poder Judiciário e, no nosso censo, apenas 24,6%, salvo engano, dos juízes disseram que estão satisfeitos com a atenção que o Tribunal dá à saúde e à qualidade de vida. É o resultado que, infelizmente, nos envergonha. Nós temos de poder caminhar para um resultado melhor e tomar medidas concretas para isso. Eu acredito que esses valores são valores que demandam a nossa atuação concreta, e eu estou disposto a atuar nesse sentido como administração também. Agora, vocês vejam que visão humanista é alguma coisa que tem que também ser parte do nosso dia a dia. A mesma visão humanista que será utilizada na corregedoria é uma visão que é utilizada pelos juízes no dia a dia, quando recebe uma testemunha, quando tem de analisar um pedido de autorização de trabalho, como nós vamos falar daqui a pouco, quando se dirigem aos servidores, é alguma coisa que tem que fazer parte da nossa, também da nossa cultura. E aqui eu coloco uma coisa que é muito óbvia e muito dramática para todos nós, que é a implantação das novas tecnologias. Como nós sabemos, e isso não é diferente em outras regiões também, o Oliva pode confirmar muito bem, a implantação do PJE, por exemplo, foi uma implantação feita com base em vamos botar o martelo, a marreta, e vamos instalar isso aqui nesse momento agora. Não houve nenhum estudo prévio sobre as consequências para a saúde, sobre o que poderia ser feito para a formação das pessoas, como poderia se estabilizar melhor o sistema. Se partiu de uma ideia de tem que sair agora, e a gente está correndo atrás de fazer as coisas direito, porque é uma coisa que fica assim, né? Eu me recordo, quando eu vejo muito fio solto, eu me lembro sempre da nave Nostromo, lá do Alien, que tinha aqueles fios soltos assim por onde o bicho entrava. E quando a gente entra numa vara hoje com PJE, é um negócio assustador da mesma maneira, porque a gente vê o fio saindo por tudo quanto é lado. Eu realmente tenho medo de alguém levar um choque lá, porque é uma coisa que, obviamente, não houve nenhum tipo de planejamento para isso. As pessoas simplesmente colocaram, e algumas varas aconteceu uma coisa assim, que eu fiquei assim, imaginando também, né, voltando à referência cinematográfica, aquele filme Brasil, do Terry Gilliam, em que a gente não conseguia ver as pessoas, porque o juiz ficava parado aqui, um monitor aqui, outro aqui, os advogados aqui, o cara não conseguia ver ninguém, né? Pode ser até um futuro caminho para o juiz não precisar nem ir para o fórum, para ele abrir lá o Skype, porque ninguém está vendo mesmo, então não faria diferente. O que é muito ruim, porque, na verdade, prejudica muito a nossa colheita de prova, a nossa mediação, e a gente acaba ficando preocupado que o sistema não funciona, e o resultado, aí a nossa qualidade de colheita de prova piora, os nossos prazos pioram, e é uma coisa que nos preocupa. Então, é necessário que a gente consiga corrigir os problemas que foram gerados na medida do possível e ver o que pode ser feito. E o acompanhamento da produtividade também deve ter em conta, por isso que eu estou fazendo esse diagnóstico prévio, para que nós possamos saber onde nós estamos, como nós nos colocamos hoje, e de que maneira enfrentar esses problemas dentro dessa visão humanista, que nós possamos verificar qual a situação efetiva das pessoas que nos auxiliam, que nos apoiam, e dos magistrados. Terceiro ponto, a valorização da atividade jurisdicional. Isso aí todos nós sabemos que é um ponto fundamental. Mais do que isso, a priorização do primeiro grau de jurisdição
é algo que é tornado necessário pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas de que maneira se dá essa priorização? Eu já conversei um pouco com vocês sobre isso no passado, mas só passando rapidamente. Entendo que existem 3 pontos: a administrativa, a judiciária e a funcional. A funcional voltando à solução daqueles problemas, a gestão da mudança, a gestão das pessoas, dando esse apoio que deve ser dado para a priorização do primeiro grau, porque muitas vezes essas soluções não são bem compartilhadas com o primeiro grau. Judiciária, no sentido de que o juiz de primeiro grau deve ser valorizado como uma instância que efetivamente é o reitor do processo. Então, a atuação da corregedoria é uma atuação excepcional. É uma atuação quando existe uma necessidade efetiva, mas 99% das vezes não existe. Quem deve conduzir as conciliações, quem deve julgar os incidentes de execução é o juiz de primeiro grau. A corregedoria só age de maneira excepcional. E, enfim, a administrativa, com apoio aos pleitos administrativos, que, às vezes, isso aí de experiência nós sabemos, especialmente para as varas de fora de sede e mais distantes, são muitas vezes dramáticos, mas eu digo para vocês que é uma coisa que, às vezes, acontece em qualquer instância do tribunal. Esse é um problema que deve ser resolvido. É claro que eu, como corregedor, eu não tenho atribuições amplas sobre isso, mas eu estou disposto a dar o apoio necessário. Segundo ponto, da valorização, é a questão da avaliação. Um ponto fundamental para que nós possamos nos sentir valorizados é que a nossa avaliação considere o que nós fizemos, verifique quais os pontos que nós avançamos, quais os pontos que nós podemos avançar. E, nesse sentido, a gente tem um problema, porque a resolução 106 do CNJ é desastrosa. E o tribunal não pode fugir da resolução 106, porque ela deve ser aplicada a todos os judiciários. Nós temos notícia que, em breve, a resolução 106 será substituída, mas as avaliações que estão em curso terão que ser feitas com base nessa resolução. Entretanto, as avaliações que não são para promoção não necessariamente devem ser feitas com base nessa resolução. O nosso tribunal adota o mesmo padrão para toda e qualquer avaliação, inclusive no vitaliciamento e quando a avaliação permanente também. Eu estou disposto a repensar isso, que nós possamos ter um sistema melhor de avaliação, mais simples. O nosso sistema é um sistema bastante hermético, um sistema cheio de fórmulas um pouco difíceis de se entender e algumas, pela minha avaliação, até equivocadas. E vamos ver se nós conseguimos avançar para um outro sistema de avaliação. Desculpa. Então, eu penso aqui no modelo de avaliação bem diferente, que nós possamos medir efetivamente conhecimentos, habilidades e atitudes, que é o que consta do nosso planejamento e o que a avaliação deve se ocupar, e tem um modelo, como eu falo aqui, que seja um modelo dialógico, um modelo de avaliação permanente, um modelo transparente, que os juízes saibam exatamente e conheçam e tenham acesso à avaliação institucional, uma avaliação que não seja só a avaliação do juiz fulano de tal, mas seja uma avaliação voltada para a instituição e só por reflexo ao juiz. E participativo, em que os juízes possam se manifestar, possam discutir e possam expressar também como eles avaliam a instituição que eles participam, mas não a instituição no sentido da nossa avaliação interna, mas a instituição e os efeitos sobre a sociedade, e avaliem o próprio processo de avaliação. Eu imagino que nós possamos avançar bastante neste ponto daqui, embora é um ponto em que nós temos uma restrição, já que nós temos de cumprir normas que são do CNJ. Eu estarei, sobre a avaliação, convidando os juízes substitutos a responderem o questionário, que esse questionário será muito útil
para que eu possa saber como a avaliação é vista pelos juízes. Eu não tenho como alterar os processos de avaliação que estão em curso. Por isso, neste momento, eu estou convidando os juízes substitutos a participarem. O processo de avaliação para o desembarque está em curso, está sendo conduzido, e essa altura já está sendo até finalizado. Não há como se fazer alteração. Mas, para os substitutos, eu preciso ter a ideia e preciso que vocês me digam como vocês veem a avaliação agora. O questionário não é sobre a avaliação em tese, não é sobre estudo da avaliação, mas é como a avaliação se procede no dia a dia. Nós temos substitutos hoje com bastante tempo de casa, com experiência, e que, com certeza, têm uma contribuição valiosa. A contribuição ela não é identificada, apenas o juiz deverá dizer se é vitaliciando ou se já foi vitaliciado, mas é necessário para que eu possa ter uma ideia clara de como a avaliação é vista pelos juízes. E o terceiro ponto de valorização, eu tenho um ponto concreto a dizer aqui, que é a criação de instrumentos de apoio. Nós conversamos ano passado, quando tivemos uma conversa preliminar, sobre a necessidade de uma sala, um espaço de apoio. E a Corregedoria já está verificando isso, irá entrar em contato com a presidência, já temos algumas áreas que podem ser utilizadas, para que o juiz substituto, o juiz que está em trânsito na sede, ou o juiz que é fora da sede e precisa acessar algum recurso, possa ter esse apoio institucional no tribunal, inclusive com acesso ao sistema do tribunal, para fazer o trabalho que tiver de ser feito. Hoje, isso não existe, e como me foi reportado aqui, gera alguns problemas, porque o juiz, às vezes, tem que ir numa vara que não está disponível, que já tem juízo, então não consegue fazer bem esse trabalho. Isso já está sendo trabalhado pela Corregedoria, de forma que a valorização de atividade jurisdicional é um dos nossos pontos. O penúltimo ponto que eu tenho a compartilhar aqui nessa rápida conversa é sobre a promoção da nossa missão. É claro que tudo isso que eu estou falando seria apenas uma coisa vazia do ponto de vista institucional se não tivesse voltado para a missão da prestação jurisdicional. Mas nós não podemos apenas pensar que cumprir a missão é dar produtividade, é julgar 500 processos, fazer 800 audiências e realizar 300 conciliações. Nós temos de cumprir essa missão dentro de outros padrões que respeitem os princípios que eu estou falando aqui e os princípios gerais que fazem parte da nossa formação. E aqui nós temos de poder ousar para pensar um pouco além desse conflito que chega a nós todos os dias, mas fazer uma visão que eu falei aqui de sistêmica estratégica do conflito. Se fala que o judiciário... E aí eu entendo que o Conselho Nacional de Justiça tem uma visão que, embora esteja se alterando, mas uma visão que já foi completamente equivocada, dizendo que o Poder Judiciário melhor é aquele que julga mais. Muito pelo contrário. Nós podemos estar julgando muito mais. Salvo engano, ano passado foram 25 milhões de decisões. E podemos ser um Poder Judiciário muito pior. Porque julgar não quer dizer que nós somos um bom Poder Judiciário. Então, nós temos de pensar em enfrentar os grandes litigantes, que é uma estratégia que deve ser elaborada, a meu ver, a partir da Corregedoria e com outros órgãos do Tribunal também, com o apoio do Ministério Público, que eles possam ser identificados e se possam tomar medidas de caráter coletivo. Muitas vezes, se nós temos uma decisão coletiva, nós podemos chegar à conclusão que aquela vara que julgava 3 mil processos por ano e agora só julga 1.000 processos, ela cumpre muito melhor a função social. O que não significa que ela terá de julgar mais para cumprir a função social. Ela pode julgar menos, mas julgar de forma mais efetiva. E aí nós temos de partir para outras estratégias. Nós não podemos pensar na otimização, em promover, e a política do CNJ, inclusive, ela é extremamente perversa nesse sentido. Porque quando ela considerava só os números, e o grande litigante é uma inovação recente no nosso planejamento, ela acabava privilegiando essa multiplicação de conflitos e não uma atuação mais voltada à solução coletiva dos conflitos. E aqui nós temos de ter dados que sejam dados claros, transparentes e fidedignos. Nós tivemos uma perda quando o PJE foi instalado, porque os dados gerenciais que nós tínhamos foram muito perdidos e não foram recuperados até agora.
Nós tínhamos uma visão muito mais clara de como se dava a atividade judiciária do ponto de vista estatístico, antes do PJE do que depois do PJE. Foi necessário fazer a correção dos dados, até porque, como a instalação foi feita, como todos nós sabemos, muitos critérios não eram e não são muito claros. E nós fizemos um trabalho no final do ano passado, e eu gostaria de agradecer às varas e os juízes que instaram os servidores, diretores e secretaria a trabalharem, e nós conseguimos o resultado de, nesse final de ano e trabalhando no início do recesso, fizemos a baixa, conseguimos corrigir os registros e fazer a baixa de aproximadamente 2.700 processos, que foi um resultado muito bom e que não teria sido atingido, é claro, se as varas não tivessem contribuído como contribuíram. E eu agradeço por isso. Último ponto, que é o ponto da cidadania, que é um outro ponto, que é um ponto fundamental, já que o Poder Judiciário deve ter sensibilidade para essas questões, que são questões que têm maior relevância dentro de uma ótica de direitos fundamentais, direitos básicos, e que possuem, portanto, uma função multiplicadora na sociedade, porque elas mostram que são valores que serão desenvolvidos. E aqui eu coloquei só 3 pontos. Um dos pontos é o trabalho infantil, que nós vamos ter a satisfação de, inclusive, ouvir o nosso palestrante de hoje sobre isso, com a competência. A nossa convicção é que a competência é da Justiça do Trabalho e, como será aqui colocado daqui a pouco, não vou antecipar o tema, é claro, mas nós temos de partir para meios que deem apoio ao juiz, para que o juiz possa averiguar e apreciar esses pedidos que são feitos. E também, ainda na série do trabalho infantil, do trabalho esportivo, que é uma coisa que é muito pouco enfocada de maneira sistemática pela Justiça do Trabalho, já que existe um determinado véu que é traçado lá pela Lei Pelé e permite, na verdade não permite, mas na prática a raposa toma conta do galinheiro, porque quem certifica se o clube é uma entidade formadora e que obedece todos aqueles requisitos da Lei Pelé é a própria federação. Então, eu entendo que nós temos de procurar avançar esse entendimento e trazer esse tipo de controvérsia para a Justiça do Trabalho. Até porque, para o nosso bem ou para o nosso mal, nós temos uma quantidade de jogadores de futebol mirins infinitamente superior à de atores mirins no Brasil. E, então, nós podemos ter uma repercussão até maior da nossa atividade, conjugando a atividade artística à atividade do trabalho esportivo. Segundo ponto é sobre o trabalho escravo. Há algum tempo nós tivemos as varas itinerantes. Essa iniciativa de vara itinerante, ela cessou. Então, nós temos de traçar um diálogo com a sociedade para ver se é necessário ter novamente uma vara itinerante, e fazer até a identificação. Porque nós não sabemos, hoje, quantos processos entram de trabalho infantil, de trabalho escravo na nossa região. É uma coisa que, estatisticamente, não está colocada. Se nós quisermos saber se o trabalho escravo melhorou, piorou, se houve um aumento de ações, um decréscimo, isso não aparece. Então, nós devemos identificar essas demandas até para que haja um trabalho estratégico, como eu falei, para esse combate. E, enfim, os acidentes de trabalho. E que aqui também nós temos de ter nós já temos o nosso grupo de trabalho seguro, como tem em todo o Brasil, mas é também um ponto que é caro, até porque a Corregedoria imagina que deve dar esse apoio necessário para que se desenvolva esse trabalho com a gestão processual. Outras regiões já tiveram algumas soluções específicas para os acidentes de trabalho, que até agora eu não me convenci que se aplicam a nós, mas é um outro ponto que é um ponto sensível que nós devemos considerar. Bom, caros colegas, esses foram os pontos que eu coloquei aqui para esse nosso diálogo inicial. Diálogo onde, naturalmente, o diálogo, a pessoa fala e tem que escutar, óbvio, o que a outra pessoa tem a dizer, porque senão não é um diálogo, senão eu chamo de diálogo e vou falar e dizer muito obrigado, né? Então, é necessário que esse diálogo seja um ponto inicial, um pontapé, para que vocês possam também participar, usar o mecanismo do fórum,
participar na manhã de hoje da atividade e trazer para a corregedoria também suas ideias e seus anseios. A nossa plataforma de trabalho é uma plataforma coletiva, é uma plataforma que é importante que todos nós, como juízes, possamos dela participar. Eu coloco aqui os meus contatos institucionais e fico à disposição. Nós vamos fazer uma atividade ouvindo o nosso colega Oliva e depois poderemos discutir amplamente este e qualquer outros pontos que vocês tiverem a dizer. É isso, muito obrigado. Bom, dando continuidade à nossa programação, nós vamos agora fazer a nossa discussão científica da nossa manhã, tendo a enorme satisfação e honra de chamar o nosso palestrante, José Roberto Dantas Oliva, para conversar conosco. Pode subir, por favor, Oliva. Gostaria de chamar a Procuradora do Trabalho, a doutora Regiane Alves, a coordenadora regional do combate ao trabalho infantil, que ela estará participando dessa conversa conosco aqui. Tá bom. Quero chamar a nossa colega Maria Zulia Lima Dutra, que também é gestora regional do programa. Por favor. Tá certo? Bem, o nosso colega Zé Roberto Dantas Oliva. Um minuto. Passar a palavra para a nossa colega Maria Zuila Lima Dutra, que fará a apresentação do nosso palestrante. Olha o microfone. Bom dia a todos. É com muita honra que eu apresento o colega José Roberto Dantas Oliva, que atualmente é juiz titular da primeira vara do trabalho e diretor do Fórum Trabalhista de Presidente Prudente, São Paulo, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas. Possui graduação em Direito da Faculdade de Direito de Presidente Prudente, Instituição Toledo de Ensino ITE de Presidente Prudente, São Paulo. Graduação em Letras, licenciatura plena, Português, Inglês pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Venceslau, São Paulo. Especialização em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade de Direito de Presidente Prudente, Instituição Toledo de Ensino de Presidente Prudente,